Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria para mim poder estar aqui com vocês, meditando e refletindo essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. Hoje a igreja celebra a memória dos santos Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castillo, presbíteros e mártires. Peçamos a intercessão desses santos mártires da igreja. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é bem longo, vamos prestar bastante atenção. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei em um lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro num banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos esta parábola e a gente fica um pouco impressionado, com a dureza, com a rigidez desse rei, que na verdade aqui representa o próprio Deus. A gente sempre encontra um rosto de Deus, sobretudo apresentado por Jesus, como um Deus misericordioso, como um Deus bondoso, como um bom pastor que vai em busca de uma ovelha que se perdeu, que se preocupa com ela, que é manso e humilde de coração. E aqui a gente encontra esse rei que age com muita dureza, mas a gente precisa olhar o outro lado da história. Veja, com quem ele está lidando? Ele chama empregados, ele confia os seus dons, portanto ele não é ruim. Mas esses empregados tomam uma postura de indiferença, de repulsa. A gente não quer que você venha reinar sobre nós. Então, não é que Deus seja ruim, não é que Deus seja mau, não é que Deus seja severo,
Nós que muitas vezes não sabemos corresponder a esse amor de Deus. Por isso que eu gosto de dizer, não é Deus que nos condena, nós nos condenamos a partir das nossas más escolhas, a partir do abuso e do mau uso da nossa liberdade. A gente usa a nossa liberdade e parte para a libertinagem. Então, não é que Deus seja ruim. Deus nos ama. Deus amou tanto o mundo que Ele mandou o Seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aí Ele nos confia os seus dons. Então esse rei não é mau, porque Ele nos confia os seus dons. Mas cabe a nós administrar bem esses dons. Veja, o primeiro administrou bem, o segundo administrou bem, o terceiro não. Se deixou dominar pelo medo, né? Começou a fazer pensamentos, né? Ter pensamentos ruins a respeito daquele próprio patrão, daquele rei, e enterrou o dinheiro ali, não fez nada com ele. Meu povo, a gente precisa tomar consciência de que a graça de Deus, ela nos é dada por pura bondade, por pura misericórdia. A gente não merece, não. Deus nos amou primeiro. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente tenta fazer tudo certinho, não. A graça de Deus, ela é antes de tudo que a gente possa fazer de bom, né? Então, eu preciso compreender isso. Deus é bom comigo, Deus é generoso comigo. Ele nos concede muitos dons, muitas graças, muitas bênçãos, muitos milagres. E eu preciso corresponder a isso, reconhecer essa graça, aceitar essa graça e corresponder a essa graça. E não esconder, né, os dons que Deus me confiou, muito menos ficar fazendo, né, juízo de valor, ficar tendo uma má impressão de Deus. É como aquele filho mais velho da parábola de Lucas 15. Ele olhava para o pai não como pai, mas como patrão. E ele não conseguia compreender o coração amoroso daquele pai, que perdoa, que abraça, que beija, que faz festa. Aqui cabe uma pergunta: como é que eu vejo Deus na minha vida? Eu vejo Deus como esse patrão severo, né, que está doido para poder chegar e me condenar? Não, são as nossas más escolhas, repito, que nos condenam. Então que a gente abra o coração e possa perceber a bondade e a generosidade desse Deus que tanto nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.